Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras contra o Internacional por 1-1. Realmente foi um jogo em que o Abel Ferreira ele optou por uma escalação um pouco diferente, né? Ele optou por colocar o Lázaro como um falso 9, né? Que é uma escalação que foi até então inédita para a equipe do Palmeiras. E, inicialmente o Palmeiras começa bem o jogo, começa pressionando, começa tendo oportunidades. Inclusive, o Palmeiras tem um gol anulado justamente do Lázaro por uma questão de impedimento, porém, foi só isso que o Palmeiras conseguiu produzir na primeira etapa, porque a partir daí foi o controle total do Internacional. Para você ter uma noção, o Internacional teve 12 chutes no gol. Realmente foi um domínio completo e o Palmeiras só não saiu com uma goleada do primeiro tempo justamente porque tem um goleiro extremamente competente que é o Everton. O Everton fez umas 2 ou 3 defesas que realmente foram espetaculares. Mais uma vez ele se mostra um goleiro muito seguro, um goleiro muito confiável e que sempre que o Palmeiras está numa fase difícil, ele sempre aparece, sempre ajuda a estar salvando a equipe do Palmeiras. E hoje a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que se não fosse por ele, o Palmeiras poderia já estar saindo com pelo menos 2 ou 3-0 só no primeiro tempo. Isso para você ver a diferença do jogo que praticou o Internacional para o jogo que praticou o Palmeiras. Realmente, o Internacional consegue fazer o seu gol e foi com a lei do ex, a lei mais famosa do futebol brasileiro. Bruno Henrique, que já foi campeão pelo Palmeiras, foi lá e abriu o placar logo aos 30 minutos do primeiro tempo, com um belo gol. Realmente ele dá um chute de fora da área, acerta no ângulo, um golaço totalmente indefensável. Essa, por melhor goleiro que o Everton seja, não tinha o que fazer. Realmente foi um grande gol. E, na minha visão, o Internacional ir para a segunda etapa com apenas 1-0 chega a ser um resultado até injusto, pelo que as duas equipes produziram. O Palmeiras ficou muito abaixo, realmente com muita dificuldade para conseguir produzir qualquer coisa, e tivemos um Internacional totalmente dominante. A partir daí, na segunda etapa, o Palmeiras consegue dar uma equilibrada no jogo, mesmo assim ainda muito longe do que se espera do Palmeiras, do que o Palmeiras vem apresentando, né? O Palmeiras faz tempo que não joga bem, o Palmeiras vem de uma sequência difícil. Desde que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras em 2020, tenho certeza que essa é a sequência mais difícil que ele já passou em termos de resultado. Parece que o time não encaixa, parece que ele não consegue fazer com que o time jogue. Então é uma fase realmente bastante difícil, especialmente nesse momento, né, em que ele está dividido entre duas competições. Hoje, inclusive, ele optou por poupar muitos titulares para o jogo contra o Flamengo, um jogo que já está difícil, uma vez que o Flamengo ganhou por 2-0, então é uma situação extremamente complicada de ser revertida. O Palmeiras vai precisar fazer um grande jogo, um jogo praticamente perfeito para conseguir pelo menos levar para os pênaltis, né? Porque o Palmeiras precisa de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e 3 gols para se classificar direto. Eu acho que se classificar direto é praticamente impossível. E você fazer 2 gols de diferença contra o Flamengo também é muito difícil, mas ainda assim talvez seja possível, dependendo de como o Palmeiras entrar em campo. Só que o jogo de hoje não nos deixa muito animado. Apesar do Palmeiras ter conseguido o empate no lance final com o Rony aos 43 minutos do segundo tempo, numa jogada em que inicialmente o Bandeirinha marcou impedimento, porém, após uma verificação do VAR, constatou-se que o Rony não estava impedido e valeu o gol. Realmente foi um belo gol do Rony. O Rony que ultimamente não vinha apresentando um bom futebol, estava com bastante dificuldade para criar, para finalizar. Nesse jogo contra o Flamengo mesmo, jogou extremamente mal, não foi bem. Espero que esse gol dê um certo nível de confiança para o Rony aí para os próximos jogos, especialmente essa decisão aí que nós vamos ter no meio de semana contra o Flamengo. Embora seja muito difícil,
temos que ter esperança até o final. Realmente esse resultado de 1-1, na minha visão, o Palmeiras até consegue um ponto que não merecia, porque o primeiro tempo, especialmente o primeiro tempo, né, do Internacional foi totalmente avassalador. É um Internacional muito melhor do que o Palmeiras. Talvez na melhor partida do Internacional que tenha feito nesse Campeonato Brasileiro e que não soube aproveitar, né? Além de não saber aproveitar, também contou com o grande goleiro do Palmeiras que fechou o gol. Agora o Palmeiras está com 37 pontos, né? Com esse empate, o Palmeiras chega a 37 pontos e vai ficando naquela situação difícil novamente. Ele está com 37, porém nós temos que contar que o Botafogo, que é o líder, está com 43. Então só aí já são 6 pontos. Lembrando da nossa situação dificílima na Copa do Brasil e também do adversário difícil na Copa Libertadores, que é o próprio Botafogo. Então, o Palmeiras está correndo um sério risco de deixar de disputar todos os títulos já em agosto, porque se deixar o Botafogo abrir muito também, eu tenho certeza que o que aconteceu ano passado, em que o Botafogo acabou perdendo vários jogos e perdeu um título de forma inacreditável, eu tenho certeza absoluta e posso afirmar para você que não vai acontecer de novo. O Botafogo se reforçou, o Botafogo está muito melhor esse ano, tem um treinador melhor, então eu acho que o que aconteceu ano passado não se repetirá. A gente já vinha falando em vídeos anteriores que era muito perigoso o Palmeiras estar deixando as outras equipes abrir vantagem, uma vantagem tão grande na dianteira, e justamente é o que aconteceu. O Botafogo já está com 6 pontos, que é uma vantagem difícil de se tirar, porque já são 2 rodadas em que o Botafogo pode perder e o Palmeiras tem que ganhar. Então já está uma situação complicada, e ainda mais se o Palmeiras não consegue a classificação na Copa do Brasil e se complica na Libertadores, nós corremos um sério risco de perder o ano já em agosto. Então é o Abel ficar bem esperto, realmente corrigir o que está dando errado. Tem coisas que claramente está dando errado e ele ou não está percebendo, ou então na teimosia ele está insistindo. Então eu espero que ele reflita e reveja alguns posicionamentos dele, porque senão o ano do Palmeiras vai acabar em agosto. E é tudo que a gente não quer que aconteça. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Qual que você acha que são os prognósticos do Palmeiras para esse jogo decisivo na Copa do Brasil contra o Flamengo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.